Voltamos com o quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência, falando sobre recursos imensuráveis. Este é o sexto programa da nossa série sobre o Ser de Consciência Desperta, capítulo 10 do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, então agora encontramos o trecho que estávamos à procura no bloco anterior. Então, vou ler para vocês, página 359, a citação do livro Conexão Saúde, de Deepak Chopra. A vida nasce como desejo. Os impulsos de inteligência, a que chamamos amor e desejo, foram transformados por nossos pais numa fusão de material genético que recebe o nome de embrião. Assim, somos concebidos pelo amor e pelo desejo, e surgimos como material genético. Embora microscópico, o DNA que compõe nosso código genético contém todo o nosso destino. A matéria bruta do DNA é açúcar e um composto químico chamado ácido nucleico, cuja complexidade é suficiente para codificar toda a inteligência que o amor e o desejo de nossos pais imprimiram na primeira célula concebida. Eu só alteraria uma informação que está ali sintetizado todo o nosso destino. Aí não, aí está sintetizado possibilidades. Eles estão doando possibilidades. Agora cabe a mim, como autor do meu destino, né, me deixar conduzir por essa hereditariedade ou mudar essa realidade. Mas nós vemos essa situação que é muito corriqueira em nosso meio, de acusarmos, de julgarmos, de condenarmos os filhos dos outros, sem saber que já estamos mudando a estrutura do nosso DNA, como nos mostra muito bem, de forma muito clara, André Luiz na obra Missionários da Luz, no capítulo 13. Quando os pensamentos desalinham-se das leis de harmonia, eles matam as células que vão gerar os embriões, os óvulos, os espermas. São deformados ou simplesmente mortos, literalmente. Ou pode enriquecê-los. Se eles estão deformados, pode aprimorá-los, se eu estou fazendo isso com um desejo sincero, uma responsabilidade real, se eu tenho noção do que é ser pai, do que é ser mãe, e realmente eu quero me colocar à disposição como professor, como mestre, na estrutura, nessa sala de aula primeira, que é o lar, onde esse ser vai ser concebido, e nós vamos contribuir com o máximo que temos, nos esforçar ao extremo para nos educarmos também, nos prepararmos para essa realidade. Como eu tenho um amigo, um filho que está cometendo o pior crime da sua vida, e ele não tem consciência disso. A mãe, ao saber que da possibilidade da gravidez ou estar grávida, deixou de tomar refrigerante e fez vários processos reeducativos para que o reencarnante não tivesse a dependência daqueles elementos químicos para não complicar a sua própria vida. Não deu a ele os elementos com açúcares até uma altura de sua vida, para que ele não se viciasse com os excessos nessas áreas também. E o pai, escondido da mãe, leva o filho e começou a viciá-lo nos refrigerantes, não vou dizer nome, porque não estamos fazendo propaganda de refrigerantes, nem a favor nem contra, e está viciando o filho, principalmente quando ele precisou agora de parar de receber a lactose, porque estava gerando uns processos de alergia, que na realidade a lactose não tem nada a ver com isso, mas o desrespeito à vida sim, que se reeducássemos, ele sararia sem precisar deixar a lactose, mas tirou de maneira abrupta e o pai substituiu o leite por refrigerante, basicamente. Por comodismo, está fazendo isso com seu próprio filho. Mais tarde ele vai sofrer absurdamente por ver o seu filho sofrer as consequências disso e a sua consciência vai ficar bastante torturada por conta dessa realidade. Se eu estivesse no lugar dele, repensaria e aproveitaria o exemplo do avô que deixou de tomar o refrigerante, da avó que deixou de tomar, do tio que deixou de tomar, para ajudar a mãe na reeducação, né, do neto, do sobrinho, do filho, e o pai está complicando a vida dos demais e complicando-se nas suas futuras relações, nos seus futuros filhos, se for o caso,
se lhe for dado o direito de concebê-los dentro dessa realidade que está sendo vivenciada. Qual a consequência desse exemplo que você nos traz para este pai, para esta mãe, para esta criança? Para esse pai em especial, o seu aparelho reprodutor já está sendo comprometido por esse processo de deseducação que ele está fazendo a esse reencarnante. Isso Como se ele não tivesse condições, então, de... ser pai. Ok. Para o futuro, ele vai ter dificuldade porque ele está trazendo filhos ao mundo e está complicando a vida dos filhos. Quando eu estou falando de filhos, analisando a parte biológica, a parte perispirítica, emocional, psíquica, intelectiva, que tudo isso são cenários diferenciados, sem falar da consciência que pode não ter o preparo suficiente para enfrentar essa situação. Então eu oro para sensibilizar a consciência desse ser que tome consciência quanto antes e mude esse comportamento para não ter esses comprometimentos no futuro. Que no futuro ele pode vir como mãe, com o desejo de fazer a mesma coisa que essa mãe está fazendo para corrigir a sua própria consciência, e ele vai ver às vezes o esposo, porque agora vai estar em outra condição, fazendo o mesmo que ele fazia, porque ele vai passar pela mesma situação e às vezes vai sofrer as mesmas consequências do sofrimento dessa mãe por fazer um esforço tremendo para que uma coisa aconteça e o pai desmanchar, por outro lado, com esse comportamento em desalinho. E para essa mãe teria alguma consequência? Para essa mãe, muito pelo contrário. Ela vai sublimar o seu cenário, vai fazer um esforço extremo, pode até conseguir sobressair na educação do filho, a depender das suas tendências, pode até mudar o comportamento do esposo e etc. Mas vai ser um trabalho muito árduo. Se ele participasse ou se contribuísse, poderia ser coisa muito fácil, muito simples. Levando em consideração que nada acontece por acaso, então existe uma dinâmica dentro dessa família que os une. Então, esta mãe, este pai com este filho, existe uma dinâmica, um laço entre eles que faz com que aquilo se estabeleça dessa maneira. Para ele, eu recomendaria que ele lesse Para Ontem, Vida e Sexo do Espírito Emmanuel, que vai mostrar o que é a constituição de uma família de fato e a influência do comportamento e principalmente da energia sexual nesses relacionamentos. E se ele não tiver os esclarecimentos necessários para entender as tramas que vai acontecer nessas ligações familiares, leia Sexo e Destino, de André Luiz, na sequência, para que ele possa entender que hoje os avós, ele, pai, mãe, o tio e etc., todos os que estão envolvidos nessa família, têm compromissos anteriores. Estão ali para melhorar-se, para corrigir, para acelerar o processo evolutivo de cada um individualmente e da família como um todo e contribuir como célula que vai influenciar na sociedade de forma benéfica para que outros filhos também possam atingir igual patamar ou superior. Dentro desse tema, então, recursos imensuráveis, o que mais podemos, então, acrescentar de entendimento aqui para nós? Eu pediria à sogra e à avó que orasse e visualizasse esse ser no outro comportamento ao invés de criticar, porque talvez ela usa de críticas bem austeras para com esse ser. O avô, que já está mais ameno, mais consciente, nesse sentido, também ore junto a ela, acalmando-a e ajudando ambos ao seu genro, que não deixa de ser um filho também. E visualizando esses pais em harmonia com esse filho, esse lar em harmonia, e o seu lar, por sua vez, onde estão os avós e o tio, na harmonia perfeita também. E a família como um todo, nessa harmonia mais abrangente, ajudando outros cenários da sociedade, outros filhos, outros pais, com essa consciência mais ampliada e mais lúcida. Ao invés de acusar uns aos outros, fazer a transformação em si e aquele que está fazendo a transformação, orar pelo êxito, pelo sucesso da transformação do outro e não apontar os defeitos somente. Quando apontamos defeitos, julgamos, criticamos, estamos usando esses recursos de uma forma distorcida. Distorcida e ativando em nós o que estamos acusando no outro ou importando do outro para o nosso cenário, complicando a nossa própria vida. Ok. Então,
Estamos chegando ao final de mais um programa. Se você quiser assistir novamente este programa, passar para outras pessoas também essas informações, assistir aos programas anteriores, séries anteriores, é só você entrar no nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões? Mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Sebastião, muito obrigada por este programa. A nossa gratidão imensa a tudo e a todos por essa noção dos recursos imensuráveis e espero você no próximo programa, onde nós vamos agora entender melhor ou nas entrelinhas essa integração desses valores, a incorporação dessas incontáveis realidades em nosso cenário e a expressão do nosso cenário nutrindo várias realidades, no dizer de Emmanuel, sintetizando, assimilamos e expressamos milhares de consciências e milhares de consciências assimilam e expressam as nossas realidades. Agradeço a você pela companhia, pela audiência e aguardamos você no nosso próximo programa Integração de Valores. Até lá!